Olá, gente. Então vamos aqui dar a continuidade da segunda parte a respeito do conhecimento e dos campos dos quais fazem parte do nosso consciente coletivo, certo? Individual também, que é tudo junto. Então, gente, é porque o tempo aqui acabou da minha gravação e eu estou fazendo outro vídeo, dando continuidade a esse primeiro estudo do quais eu estou passando. E eu estava falando a respeito do consciente, como que ele funciona, né? E também agora eu quero falar a respeito do paraconsciente, que o paraconsciente ele também é uma parte central do qual fica ali ligado todas as nossas informações, todas as nossas ações estão diretamente ligadas ao paraconsciente. É o centro de tudo. Ao redor aqui é o seu campo de informação. Isso aqui é o que está ao redor. E aqui no meio é o seu eu consciente. O eu que está vivendo a experiência terrena, certo? É o eu que está vivendo a experiência terrena. Certo, gente? Esse paraconsciente ele serve para isso. Quando você toma a ação, toma a iniciativa, você já absorveu o que tinha que ser absorvido de informação, né? De informação e de objetivo para que você venha dar início a um projeto, né? A um propósito. Qualquer coisa que você for fazer, criar, desenvolver, certo? Você absorve os elementos essenciais que precisam ser absorvidos para que você dê início a esse projeto, que todo tipo de projeto ele começa no estado mental, né? E ele precisa realmente ter equilíbrio, se conhecer o suficientemente para poder se desenvolver e desenvolver os projetos, o objetivo e o propósito do qual você quer aplicar na empresa, na área da saúde, na área da economia, na área da segurança, na área geológica, na área, em todos os tipos de área, bioquímica, física, na área matemática, na área, em todas as áreas que você possa imaginar. Tudo começa quando a gente tem o controle emocional de como que funcionam os nossos campos elétricos, né? Porque tudo isso aqui é campos elétricos que fazem parte da nossa mônada maior. E o paraconsciente, ele é a mesma coisa disso daqui, a mônada, porque é a mesma explicação do qual eu lhe dei aqui. Eu dei essa explicação aqui para simplificar melhor esse domo, porque esse domo aqui é o domo do qual você vai reagir ou começar a ter uma ação. É entrar em ação. Quando você entra em ação, você começa a movimentar essa massa. A massa é o que? É a informação. Todo tipo de massa que você possa pensar, ela é um aglomerado de elementos que deram força, que deram substância para aquilo vir a se desenvolver. Assim é a nossa mente consciente, certo? Ela tem que ter substância, ela tem que ter alimentação construtiva, alimentação saudável, a alimentação que vai ajudar você a desenvolver as suas capacidades perceptivas e criativas, né? Para poder navegar melhor dentro dessa sociedade e do sistema do qual a gente faz parte, certo, gente? Porque quando eu falo do sistema, é um sistema de comunicação, de informação, porque é isso que movimenta o mundo, é isso que nos dá o que fazer, é isso que nos ensina como agir, como começar a construir a nossa história, a nossa vida, certo? E essa mônada, eu chamo ela também de abóboda, porque essa abóboda, ela é como um domo, ela realmente é um domo. E nesse domo, ele só é formado quando você já tem os seus objetivos, o seu propósito e os seus projetos concluídos. Quando você já tem tudo isso em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia e compreendeu o suficientemente o seu
os seus campos conscienciais dos quais alimenta a sua vida, reestrutura a sua psique, né? E assegura a sua saúde mental, você consegue ter um domo. Um domo são os seus projetos já concluídos, os seus objetivos já alcançados. Isso forma um domo. E nesse domo você vai ter vida. A vida, ela é tudo aquilo que é desenvolvido, é tudo aquilo que é criado e que realmente valeu a pena ser desenvolvido, valeu a pena ser criado. Aquilo dali te deu mais objetivo de você continuar fazendo aquilo, porque aquilo dali deu resultado positivo, certo? Então, tudo que a gente for desenvolver, a gente precisa desenvolver projetos que sejam positivos e que sejam construtivos, que tanto vai ajudar você, quanto também vai ajudar a sociedade, aqueles que estão ao seu redor, a se desenvolver mais, a ser pessoas mais inteligentes, mais criativas, mais desenvolvedoras, porque começaram a se estudar, a se conhecer. E esses estudos aqui dos quais eu passo para vocês, são estudos dos quais a gente mesmo sabe que não são passados nem em universidades e nem na escolaridade básica do qual a gente já fez parte, certo? Porque isso daqui são uma ciência do qual eu desenvolvi através desses anos que eu comecei a vivenciar o que é conhecer a si, conhecer o corpo humano, conhecer a mente humana, porque somos uma máquina muito avançada, uma máquina biológica muito avançada. Temos diversas habilidades tão grandes e tão graciosas de uma certa forma que ainda não conseguimos totalmente encontrar essas habilidades. Mas é aquele negócio, essas habilidades, para elas serem encontradas, você precisa navegar dentro de si mesmo, se conhecer, se informar de tudo aquilo que você precisa buscar para poder suprir, não a sua vontade mundana, certo? Não a sua vaidade, mas precisa suprir a sua mente consciente, o seu espírito, a sua alma, né? Porque isso tudo faz parte do conjunto, porque somos seres humanos, né, que vivem através de conhecimento, que é isso que movimenta o nosso espaço. É isso que movimenta o nosso espaço, é o conhecimento, é o desenvolvimento, certo? Então, quando a gente está pensando, está criando, a gente está automaticamente envolto desse campo magnético, que faz parte da nossa áurea, né? E isso constrói as suas características. Os seus pensamentos, a maneira como você pensa, a maneira como você lida com a sua vida pessoal, isso molda o teu corpo físico, tanto a tua fisionomia quanto o teu estado biológico. Por quê? Porque é frequência, é informação, é conhecimento, é pensamento, é formas de pensamento. E pensamentos são como átomos ou frequências, são pura energia, né? E essas energias, elas movimentam o mundo, e movimenta a nossa psique, certo? E reestrutura ou causa danos ao nosso corpo, certo? Porque o que causa dano ao nosso corpo não é só uma má alimentação, é a maneira como a gente lida com nós mesmos, como a gente se conhece, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente se estrutura, se organiza e compreende como é que funcionam esses estados da nossa consciência, o subconsciente, o inconsciente, o consciente e o paraconsciente, o estado mental que é junto com o consciente, a consciência e a mente é uma só, certo? Quer dizer, não é uma só, é uma unido com uma outra, mas em certas faixas etárias tem casos que não se usa tanto a mente, se usa mais a consciência, que a consciência ela é mais lógica, a mente ela é mais racional, ela é mais para racionalizar, conversar, falar, dialogar, a mente é para isso. Já a consciência ela é um patamar, um plano mais sutil também, mais elevado, que está em um outro nível das nossas percepções conscienciais, certo, gente? Então,
aqui é a respeito da segunda aula que quero passar aqui para vocês, para que a gente possa ir aos poucos entendendo como é que funciona esse nosso corpo biológico. Porque o nosso DNA, como a gente conhece, eles são fitas, e cada fita dessa daqui, cada degrau desse daqui é como um código. Cada degrauzinho desse daqui é um código de informação. É um código de conhecimentos do qual foi deixado dentro do seu DNA. Quando a vida foi desenvolvida, quando Deus criou a vida e tudo, porque tudo foi criado pela uma consciência suprema, né? Uma grande consciência divina. É Deus que desenvolveu tudo isso, principalmente o DNA. E ele deixou tudo isso escrito e codificado dentro do nosso corpo humano, junto com o nosso sangue, certo? Que o sangue e o DNA, ele é a mesma coisa. Eles são são as moléculas, os glóbulos, né, que carregam as informações condensadas, os elementos condensados para dar origem à vida, né, para dar origem ao desenvolvimento da humanidade ou do ser humano, né? O ser humano, ele precisa da evolução, e para ele evoluir, ele precisa se conhecer, se analisar, entender como é que ele funciona, certo? Então, gente, o DNA, ele tem essas duas hélices e essas fitas no meio, e cada fita dessa daqui representa um código de informação. Sendo que o corpo humano, o nosso DNA, ele tem 24 fitas de códigos, sendo que dessas 24 fitas, há um tempo atrás, só tínhamos no máximo 2 fitas ativadas. Só tinha 2 fitas no DNA ativado há um tempo atrás, quando o homem ainda era estava aprendendo o que é a vida, o que é se desenvolver, o que é andar na Terra, o que é criar junto com a Terra, né? O homem estava aprendendo isso há um tempo atrás. Hoje em dia o homem já está evoluindo mais, tanto que já chegou ao estado do Homo sapiens, né? E daqui para frente a gente chegará no estado do homem luminous, ou homem erectus, que é o homem mais iluminado, mais inteligente, mais capacitado a viver na Terra e a desenvolver com a Terra a natureza, né? Evoluir junto com a natureza e os reinos que fazem parte de nós, que é o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal e o reino espiritual. São 5 reinos, e desses 5 reinos fazemos partes. E somos o centro. Querendo ou não, somos o centro de tudo, porque tudo está se movimentando de acordo com as nossas emoções, de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos desenvolvimentos pessoais. Então precisamos realmente fazer uma limpeza nesse nosso campo energético, né? Porque a gente está envolto desse campo, que esse campo é nossa própria mente consciente em constante desenvolvimento, criação, né? Que é isso daqui. Certo, gente? Então, há um tempo atrás, o homem só tinha 2 fitas de DNA ativadas. Então ainda estava se desenvolvendo, ainda estava começando a aprender a criar ferramentas, né? Desde um tempo para cá. Hoje em dia já está muito mais evoluído. A raça humana já está mais evoluída. Tanto que, se a gente for ver, evoluiu na área tecnológica, na área científica e na área da educação. E é isso que a gente precisa crescer cada vez mais, para que a gente possa criar e ter uma sociedade autossustentável, equilibrada, né? Uma sociedade confiante daquilo que sabe que é necessário para se viver bem, ter uma vida saudável, certo? Tendo os recursos suficientes para que a gente possa estar segurado aqui nesse pequeno planeta Terra, que a gente precisa unir as nossas forças, as nossas capacidades, a nossa inteligência, junto com nossos líderes mundiais, governamentais. E isso eles precisam também nos ajudar, nos fornecendo material suficiente. Não a tecnologia, porque a tecnologia ainda ela é muito avançada para o estado da ser humanidade. Porque o ser humano ainda está
aprendendo a se conhecer, a se desenvolver. E quando você coloca tecnologias muito avançadas na mão de um ser humano que ainda está aprendendo a se desenvolver, acaba que tirando o ser humano do foco de si mesmo e colocando o foco, o olhar, né, da sociedade mais na área tecnológica e menos para a área social, cultural, da ser humanidade, do que é o ser humano, né? Então, a gente precisa também ter muito cuidado e cautela para poder saber manusear a tecnologia e não ficar tão dependente dela, porque isso pode prejudicar, sim, a raça humana futuramente, por conta de estar muito ligado às telas, à internet e perdendo as suas capacidades de memória, de desenvolvimento, porque a gente sabe que a tecnologia, a internet nos fornece tudo muito rápido e muito prático e fácil. Isso acaba que diminuindo o nosso desenvolvimento pessoal, da nossa própria mente, de desenvolver, de criar, né? E a gente não precisa realmente de ter uma internet que nos ajude. É necessário para poder, aos poucos, e a gente ir entendendo. Mas é bom a gente não depender tanto, para que a gente possa realmente se libertar, né? Se libertar daquilo que nos prejudica. A gente sabe que a tecnologia hoje em dia, os smartphones e todas as outras tecnologias, tanto ajuda quanto também pode trazer uma certa prejudicação ao nosso cérebro humano. Porque isso também são estudos que eu também tenho desenvolvido. E em outras aulas eu vou poder apresentar para vocês, para que vocês possam ver o que a tecnologia causa no nosso corpo mental, né? Através das telas, através da frequência radiônica do qual o aparelho transmite, né? Que é uma frequência bastante desestruturadora, desequilibradora e destruidora de neurônios, porque destrói. A informação também ela destrói os nossos neurônios, se for informações desagradáveis, se for informações que só te levam sempre a estar com a tua autoestima em baixa, né? Te deixa com medo, te deixa com dúvida, te deixa ansioso, te deixa depressivo, te deixa sem vontade de viver a vida, né? A informação que não te agrega valor, ela simplesmente tira o teu vigor. E o que a gente não pode deixar perder no momento é o nosso vigor. A gente precisa alimentar ele. E alimentar ele é alimentar nossa própria mente consciente com o que é bom, né? Restaurando, mudando, regenerando a nossa forma de observar o mundo e tudo ao nosso redor, e a nossa vida principalmente. Regenerar também, reestruturar também, reconstruir também o nosso dialeto, né? A nossa forma de conversação, de pensação. A gente precisa mudar isso, né? Trazer palavras que são desenvolver palavras que vão nos ajudar a desenvolver e a regenerar tanto o nosso corpo mental quanto o nosso corpo espiritual e, por consequência, ajuda também no nosso corpo físico, certo? Porque quando a gente estava falando, quando a gente tem uma mente consciente saudável, a gente tanto tem o corpo físico saudável, quanto a gente também tem o corpo mental saudável, porque a gente está a todo instante trabalhando ele, né? Limpando ele de todos aqueles resíduos dos quais só te desagradam, só te desanimam, certo? E a gente não pode deixar essas substâncias tomarem conta da nossa mente consciente, para que a gente possa realmente alcançar aí uma grande evolução no nosso mundo, que é o que realmente está precisando, para que a gente possa ter uma transição mais segura, porque essa transição, ela realmente engloba o planeta inteiro e toda a sociedade, que é ligado diretamente aos nossos estados emocionais, sentimentais e espirituais. E essa transição, ela lida diretamente com essa nova faixa de frequência, essa nova percepção de observar a vida e a si mesmo, certo? A gente vai abrindo aos poucos as portas, né, a nossa caixinha que a gente tem no nosso subconsciente, que é uma caixinha de surpresa. E essa caixinha de surpresa, ela tem todo tipo de elemento necessário para que a gente possa restaurar a nossa vida. Como também
ela também pode nos dar alguns elementos que não são tão necessários, por conta do sistema do qual a gente vive. Que a gente sabe que a gente vive num sistema de informação, que tanto tem informação positiva, quanto também tem informação negativa, que não nos ajuda a nada, entendeu? Então, precisamos desenvolver isso da melhor maneira possível para que a gente possa evoluir. Certo, gente? Gratidão a todos e até o próximo vídeo.